muitos sensores que nos ajudam a lidar com os pontos cegos quando estamos dirigindo. Um dia desse eu fiz um carro que ele tem câmera 360 graus. Você consegue ver o carro inteiro. Mas o que eu quero destacar, irmãos, é que nós somos cegos para algumas coisas. Na verdade, o ser humano nasce no estado de cegueira espiritual. E é por isso que a Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, porque ele nasce cego espiritualmente. Somente quando Deus faz uma obra gloriosa, abrindo os olhos, curando a cegueira, é que essa pessoa agora passa a enxergar Jesus, não simplesmente como filho de José e Maria, ou filho de um carpinteiro, mas ele passa a olhar para Jesus agora como Deus vivo e verdadeiro, como o Redentor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias, o Filho do homem que veio para nos substituir, que morreu naquela cruz maldita, se fazendo maldição em nosso lugar, e que ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo e voltará para buscar a sua noiva. Mas vejam, mesmo alguém que já experimentou essa obra gloriosa, que já compreendeu quem é Cristo, ainda experimenta pontos cegos por causa do pecado restante. Ainda precisa lidar e precisa de resgate, assim como Pedro, que nós vamos ver um pouco, porque o sermão de hoje ele é um pouco biográfico. Eu vou me apropriar de outros textos, nós vamos caminhar até o final da vida de Pedro. Precisa de um contínuo resgate, onde a graça resgatadora trabalha profundamente usando as situações diversas para abrir os nossos olhos. É a mesma graça que operou na vida de Pedro, opera na minha vida e na sua. E o que eu quero destacar hoje é o Cristo que intercede por nós, que segundo João Calvino é o Cristo que é o nosso advogado e intercessor diante do Pai. Mas quem é Pedro, irmãos? Quem é o apóstolo Pedro? Filho de João, irmão de André, nasceu em Betsaida, sua profissão era pescador, ele era um iletrado, não era um homem culto como o apóstolo Paulo, e aqui está a multiforme sabedoria de Deus, o Deus que usa pessoas incultas, mas doutos, para a glória do seu nome, o Deus que usa cada um de maneira diferente. Ele foi um instrumento nas mãos do Senhor para realizar, inclusive, milagres extraordinários. Um dia o apóstolo Pedro chegou ao templo e tinha um homem coxo. E ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. E o homem levantou e andou. Ele era casado, morava em Cafarnaum, provavelmente a casa onde Jesus passava maior tempo. Ele, quando você estuda um pouquinho da personalidade de Pedro, você percebe que ele tinha uma personalidade muito forte. Segundo o pastor Abel Júnior, ele era o bocudo, ele falava quando não era para falar, ele era explosivo, não conseguia segurar as palavras. Ao mesmo tempo, Pedro é um personagem mais contraditório da história. Oscilava o tempo inteiro, vivendo os extremos. É um homem que fazia promessas incondicionais de fidelidade para Deus, mas ao mesmo tempo dizia: eu não conheço. Pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, projeta: é o homem que faz avanços inusitados e dá marcha ré com a mesma velocidade. E aí ele diz: nós não somos diferentes de Pedro. Debaixo da nossa pele tem um Pedro, bate no meu coração um coração de Pedro, corre em minhas veias o sangue de Pedro, nós temos o DNA de Pedro. Quantas vezes nós oscilamos entre a devoção e a covardia? Isso acontece com você? Quantas vezes? Quantas vezes isso acontece comigo? Falamos coisas lindas para Deus, cantamos no culto público que Ele é o nosso bem maior, mas a segunda-feira mostra algumas contradições nossas, e é por isso que nós precisamos de resgate o tempo todo. Cantamos que amamos o Senhor de todo o nosso coração, que Ele é o Rei, mas nós não submetemos à vontade do Rei muitas vezes. Esse é o Pedro. Esse é o Pedro que tem debaixo da minha pele, e eu acredito que tem na sua também. O Pedro é aquele que deveria orar, mas ele dormiu. É aquele que deveria ficar ouvindo, mas ele falou. Lutou quando deveria se entregar, se vangloriou quando deveria estar humilhado. Pedro questionou quando deveria estar adorando.
Pedro se achava esperto, irmãos. Nós somos Pedro. O ministério de Jesus durou 3 anos, o ministério terreno de Jesus. 3 anos de muita intensidade. Ele escolheu 12 homens e deu o nome desses homens de apóstolos, enviados. Jesus sempre soube que dentro do colégio apostólico tinha um traíra, Judas. Judas nunca foi uma surpresa para Jesus, ele sempre soube. Mas dentro desse colégio apostólico formado por 12 homens, ali estavam Pedro, Tiago, João, que eram os portadores da revelação bíblica. Homens importantíssimos na história da redenção. E Pedro foi um homem que vivenciou coisas maravilhosas com Cristo. A sua caminhada com Cristo começa quando o seu irmão André chega para ele e diz assim: Pedro, achamos o Messias. E logo em seguida André apresenta Pedro para Jesus. Jesus olha para Pedro e diz assim: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado de Cefas. Cefas que quer dizer Pedro. Pedro que quer dizer pedra, rocha. Pedro teve várias experiências gloriosas com Cristo. Um belo dia Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. Jesus olhou para aquela cena e disse assim: lance a rede em outra direção. E ele falou assim: Senhor, eu pesquei a noite inteira, não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E quando ele lança a rede, o barco nem aguenta, teve que pedir ajuda. Diante desse cenário maravilhoso que ele ficou encantado com Cristo, ele diz assim: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Que coisa linda, gente. É um homem que vai lá em cima, daqui a pouco está aqui embaixo de novo, de tantos peixes. Pedro andou sobre as águas, gente. Você tem noção o que é isso? Milagre único, só 2 pessoas andaram, Jesus e Pedro. O único homem comum que andou sobre as águas. É bem verdade que ele afundou, porque ele duvidou, mas Jesus foi lá e o resgatou. Uma outra passagem maravilhosa que eu pretendo pregar com vocês é quando acontece a transfiguração, quando Jesus sobe um monte e transfigura diante dos discípulos. Quando um flash da glória de Deus aparece por diante dos discípulos, aparece Elias e Moisés, representantes do Antigo Testamento. Pedro, ao invés de ficar quietinho, não aguentou: mestre, que coisa boa que está acontecendo aqui, bom ficarmos aqui eternamente. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e Elias. Errado, Pedro, você não pode comparar nunca Jesus com Moisés e Elias. O que Deus tem que fazer? Calar Pedro. Aí Deus diz: este é meu filho amado, escute o que ele diz. Não dê ideia para Pedro não, ele não sabe o que fala. Fica quietinho, Pedro. Eu pretendo depois pregar esse texto para vocês, mas algo que não pode passar batido no ministério de Jesus é que ele sempre conscientizou os discípulos que ele teria que ir para Jerusalém, sofrer, apanhar e morrer. Isso foi muito claro. Jesus ensinou isso o tempo inteiro. Mas teve um momento na história da redenção que a hora chegou. Depois de muito tempo ensinando os seus discípulos, o Senhor Jesus diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito. Diante dessa declaração maravilhosa de Cristo, Pedro não aguenta. Não faz isso com o Senhor, mestre. Não deixa isso acontecer. E ele empresta a boca dele para Satanás. Projeta o texto. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Por quê? Pedro tentou convencer Jesus a não se entregar, e se Jesus não se entrega, não existia redenção. Porque havia pontos cegos na teologia de Pedro. Ele acreditava sim que Jesus era Senhor, que Jesus era o Cristo. Ele tinha compreensão de que Jesus era o Cristo, mas havia ponto cego na teologia de Pedro. Porque um dia Jesus perguntou: o que diz os homens sobre o Filho do Homem? A resposta dos discípulos foram: um diz que o Senhor é Elias, o outro diz que o Senhor é João Batista. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: e vocês? Qual é o entendimento de vocês? Projeta.
Respondeu Simão Pedro: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Presta atenção, irmãos. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, abençoado, feliz é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Pedro era crente, gente, convertido, porque essa compreensão aqui só pode ser adquirida através da ação de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mesmo com essa compreensão cristalina que Jesus é o Cristo, Pedro ainda tem pontos cegos. E havia muitos pontos cegos na vida dos discípulos, como ainda existe na minha vida e acredito que na sua também. O nosso querido João Batista, por exemplo. João Batista que um dia olhou para Jesus e dizia assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus se aproxima para ser batizado por João, João disse: eu não sou digno nem de amarrar as sandálias do Senhor. João é preso. João fica com dúvida. Manda perguntar para Jesus: és tu o Cristo ou devemos esperar outro? Qual foi a resposta de Jesus? João, os cegos veem, os aleijados estão andando, os mortos estão sendo ressuscitados. Sou eu mesmo, João. Sou eu o Cristo. Num outro momento, os discípulos olharam para o templo e disseram o seguinte: mestre, que pedras, que construção. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus diz assim: vocês estão vendo essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus falou que o templo ia cair, isso mexeu com a emoção, com a cabeça deles. E eles perguntaram: mestre, quando isso vai acontecer? Aí Jesus diz: vocês serão perseguidos. Se me odiaram, vão odiar vocês. Haverá guerras, rumores de guerras. O falso ensino vai se multiplicar, falsos mestres vão surgir, e eles farão sinais em meu nome, mas preste atenção, eu não os conheço, eu não os enviei. Queridos, o texto que nós lemos faz parte do final do ministério de Cristo. São as últimas horas, os últimos momentos. A sombra da cruz já se aproxima de Cristo. Ele sabe que vai ser preso a qualquer momento. A sua hora está chegando. E ele tem um momento especial com os seus discípulos. Ele deseja comer a Páscoa com eles. Eu estava lendo esse texto essa semana, quando ele manda dizer: você vai encontrar uma pessoa que já deixou tudo preparado para a gente. E é nessa Páscoa que ele vai instituir a ceia do Senhor, que nós vamos participar daqui a pouco. Onde, momentos antes, ele lava os pés dos discípulos. E aquilo impacta o coração deles, porque imagina, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pega uma bacia, uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. O nosso querido Pedro achou isso inadmissível. Como assim? Aquele que curou tantas pessoas, aquele que expulsou demônios, aquele que andou sobre o mar, aquele que libertou, que multiplicou os pães, ressuscitou, curou o cego, o aleijado. Como assim ele lavar os meus pés? De maneira nenhuma, Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar. E a resposta de Jesus, tratando mais uma vez de um ponto cego na teologia de Pedro, é: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, sem entender nada, novamente diz assim: não somente os pés, mas o corpo inteiro. Aí Jesus mais uma vez corrige: Pedro, é só os pés, porque quem já foi lavado pelo sangue do Cordeiro só precisa lavar os pés. Nós ainda andamos em ruas de barro, sujamos os pés. Nós precisamos de santificação. É isso que Jesus está dizendo. Termina esse momento da ceia e começa uma discussão entre eles. Sabe qual era o assunto da discussão dos discípulos, meus irmãos? Quem é o maior? Quem é o maior entre a gente aqui? E Jesus já havia corrigido isso várias vezes. A pauta deles era essa. Jesus se afastava um pouquinho e eles começavam: quem é o maior? Um dia até uma mãe entrou na discussão, né? Ah, Senhor, coloca o meu filho à direita, o outro à esquerda. A meninice era um ponto cego na vida deles. E às vezes, ainda que de maneira inconsciente, na minha vida e na sua também. Mas preste atenção numa coisa, irmãos. Chegou o momento que Deus vai separar o homem dos meninos. É agora. É quando Deus vai revelar a fragilidade dos apóstolos. E quem é o seu filho, nosso Redentor?
Porque várias vezes Jesus ensinou que no seu reino o maior é o que serve, não é aquele que é ser servido. A pirâmide é invertida no reino de Deus. E Jesus, como o grande autor da grande história, ele dá um spoiler do filme. Ele olha para o grupo e se dirige a Pedro. Projeta: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. É uma palavra aos apóstolos, não é só para Pedro, mas ele se dirige aquele que liderava o colégio apostólico, o apóstolo Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você. A repetição de nome na literatura judaica significa muitas vezes afeição ou tristeza. Você vai encontrar Jesus usando essa repetição: Marta, Marta, Jerusalém, Jerusalém, Saulo, Saulo, Simão, Simão. Por que Jesus não disse assim: Pedro, Pedro, e chamou Simão, Simão? O nosso querido Sproul, ele diz assim: porque o mestre deixa fixar o fato de que o líder do colégio apostólico é frágil. Ele tem nome de rocha, mas ele é frágil. Ele tem nome de que é forte, mas não é forte. E Satanás sabe disso. Satanás entra então com uma petição. O desejo de Satanás é peneirar vocês. Preste atenção em algo, irmãos. Pedro não tinha noção dessa conversa de Satanás no andar de cima. Quando aconteceu essa petição aqui? O texto não diz. O texto diz que em algum momento Satanás pediu: eu quero peneirar os apóstolos. E Jesus imediatamente diz: eu orei por você. A ideia de peneirar aqui é sacudir com tanta força, com tanta violência, assim como faz com o trigo, para que eles possam cair. Satanás está pedindo uma oportunidade de usar com violência com os apóstolos, para que eles venham cair. Qual é o propósito? Não é o refinamento, mas a destruição total da fé dos apóstolos. Ainda que se dirigindo a Simão, ele está anunciando isso ao grupo inteiro. Pediu para peneirá-los. Nesse momento aqui, Judas já tinha saído. Satanás tinha entrado em Judas e Judas saiu para vender Jesus por algumas moedas. Mas o texto quer mostrar para nós que Satanás não quer apenas Judas. Satanás quer o colégio inteiro, quer os 12 apóstolos. E aí, irmãos, entra a intercessão de Cristo. Verso 32. Eu, porém, orei por você, para que sua fé não desfaleça. Preste atenção. E você, quando voltar para mim, fortalece os seus irmãos. Como pastor de vocês, eu tenho duas responsabilidades principais. Isso não quer dizer que eu não tenho outras, mas é orar por vocês todos os dias e ensinar a palavra de Deus, alimentar vocês todos os dias. Alimentar aqui no púlpito, numa conversa de corredor, num gabinete pastoral. E orar por vocês todos os dias. Mas nada se compara ao que está sendo ensinado aqui. Jesus, o nosso advogado, como nós lemos na liturgia, rogando por nós. Eu orei por você, Pedro. Imediatamente, Pedro, eu entrei com um pedido, como Spurgeon diz: a misericórdia corre mais rápido que a malícia. O advogado imediatamente levanta e diz: Pedro e os apóstolos são meus, ninguém pode tocar nele, ninguém pode destruir a fé deles. Qual foi o conteúdo da oração de Jesus? Para que a sua fé não desfaleça. A provação vai ser pesada. Jesus sabe que Pedro vai negá-lo. Tudo em Pedro vai falhar. Não é uma surpresa para Jesus quando Pedro diz: eu não te conheço. Mas Jesus diz: Pedro, eu orei por você para que a sua fé seja preservada. Você vai me negar, você vai cair, mas você vai continuar crendo em mim.
Isso está em harmonia com o restante do versículo. E você, Pedro, quando voltar para mim, fortalece os seus irmãos. Você vai cair, mas não será um ponto final. Eu vou te restaurar. Esse voltar aqui, ele é às vezes traduzido por quando se converter. Mas a melhor tradução é essa aqui: voltar-se para mim. Apesar da palavra conversão ser aplicada em vários sentidos, aqui é a melhor ideia. Você vai voltar para mim, porque Pedro já era convertido. Foi Pedro que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O homem natural não compreende essas coisas. E você sabe, porque você já leu o restante da Bíblia, que Judas, quando caiu, ele não se arrependeu. Ele experimentou uma espécie de um remorso, a ponto de tirar sua própria vida. Mas Pedro, quando caiu, ele se arrependeu e ele foi restaurado. E você sabe qual é a diferença de Pedro para Judas? Você tem ideia qual é a diferença de Pedro para Judas? Não é o caráter, gente, mas é a oração de Jesus. Você está de pé e permanece de pé, não é porque você é fera. Você tem consciência disso? É porque Jesus ora por nós. É porque Jesus diz que ninguém tira você da mão dele. As minhas ovelhas são minhas, ninguém as arrebata da minha mão. O Pedro é um vacilão, gente. O Pedro vai vacilar mais tarde de novo. Eu sei que isso é humilhante, mas ao mesmo tempo enche o meu coração de esperança. É Jesus que nos mantém numa fé perseverante. E eu fico imaginando, essa semana eu fiquei imaginando quantas vezes Satanás nos já pediu para me peneirar como trigo. Quantas vezes? E eu acho que tenta até hoje. É Jesus que se coloca na brecha em oração em nosso lugar. Mais uma vez o pastor Hernandes diz assim: a defesa de Pedro não vem dele mesmo, mas da intercessão de Jesus. Na sua autoconfiança, Pedro coloca os pés da porta da queda, mas Jesus se coloca na brecha em seu favor e intercede por ele. Jesus ora para que sua fé não desfaleça no fragor da tentação. E sabe o que é curioso? É que Jesus não disse assim: se você voltar-se para mim, se você se voltar para mim, mas quando você, é uma questão de tempo, você vai se arrepender, você vai voltar para mim, Pedro, mas você vai cair, você vai me negar, e no momento certo, Pedro, eu vou restaurar você. Só que o nosso querido Pedro, irmãos, não é diferente de mim. Ele não levou a sério. E olha que declaração bonita que ele fez, mesmo diante do diagnóstico de Cristo. Projeta. Porém Pedro respondeu: eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Meu professor dizia o seguinte: quando alguém falar para você, Felipe, eu estou pronto, você sai de perto porque um raio vai vir. Eu estou pronto, Senhor, eu estou preparado, eu fui preparado para essa hora. Quanta arrogância, gente. Quanta arrogância. Eu sou o cara, eu sou forte, eu sou o melhor, eu sou capaz. Pedro tem a síndrome do profeta Elias. Quem lembra do profeta Elias? Senhor, todos te abandonaram, só eu estou de pé. Aí Deus fala assim: Elias, eu guardei 7.000 homens que não se dobraram. Você só está de pé também, Elias, porque eu guardei você. Eu estou pronto, Senhor, para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Eu dou a minha vida, Jesus, por ti. Eu dou a minha vida. Eu amo o Senhor tanto que eu estou disposto a dar a minha vida. Isso não é fé, gente. Isso não é fé. É confiança na força do braço. É confiar em você, que você é forte. Isso revela claramente que Pedro não se conhecia, totalmente desprovido de discernimento espiritual, mas ele vai aprender a depender de Cristo pela dureza da humilhação. Eu não vou dar volta agora ao que eu quero falar. Pedro vai ter que cair para aprender. Isso é duro demais, gente. Eu chorei ouvindo isso. Você tem que cair para aprender. Quantas vezes eu tive que cair para aprender? Quantas vezes? Você vai cair, Pedro.
Por quê? Porque nós somos assim, arrogantes. Alguém diz que Deus não vai usar um homem poderosamente antes que quebre esse homem poderosamente. E aí vem a resposta de Cristo. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes que me conhece. Daqui a pouco, Pedro, você vai me negar. A graça resgatadora vem a nós de várias formas. Um galo foi colocado de plantão naquele dia, gente, esperando o momento certo. Um galo predestinado, com gogó afiado, esperando a terceira negação. Pergunto para você, quem Jesus tem usado de maneira graciosa para resgatar você? Um amigo, um desconhecido, alguém que não tem a mesma fé? Porque a pior coisa que Deus pode fazer comigo é nos entregar na nossa própria cegueira. E mais uma vez Deus está usando um animal aqui. Eu digo para você, Pedro, você vai me negar 3 vezes, e na terceira vez o galo vai cantar. Termina essa conversa com Pedro e Jesus então vai caminhando em direção à cruz. Ele é preso, eles prendem Jesus. Pedro tenta defender Jesus com uma espada, corta a orelha de um soldado chamado Malco. Jesus corrige Pedro, dizendo: Pedro, se eu precisasse de defesa, eu não usaria sua força. Eu tenho à minha disposição anjos, é só dar uma ordem, Pedro. Eu vim para essa hora, eu tenho que morrer. Eu já falei isso para vocês. Aí Jesus coloca a orelha de Malco no lugar, não somente curando Malco, mas livrando Pedro da pena de morte. Porque se Jesus não cura a orelha de Malco, seria 4 cruzes no outro dia. E Pedro começa a seguir Jesus agora de longe. Jesus é levado a um interrogatório, Pedro fica assistindo. Diz a Bíblia que tem uma empregada ali, e ela olha para Pedro e começa a tirar o telhado dele. Ei, você é um discípulo dele. Eu já vi as suas redes sociais. Você postou o versículo bíblico essa semana. Tem pregação de Jesus no seu YouTube aí. No seu Instagram toda hora tem, vem na igreja. Acompanhe atenciosamente. Projeta, meu irmão. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse ao que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele o negou outra vez com, presta atenção, juramento: não conheço este homem. Nem chamou Jesus de Jesus. Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Você tem o linguajar, você chama varão e varoa, então você é sim. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante, o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Se você lê os outros evangelhos, diz o evangelho de Marcos que Pedro começou a amaldiçoar. Eu juro que eu não conheço. Pedro começa a invocar maldições sobre si, dizendo que não conhecia. E não foi só uma vez, 3 vezes. Agora presta atenção nesse detalhe aqui, irmãos. Não pisquem agora. Projeta. Então o Senhor, Jesus está lá apanhando. Estão batendo no rosto dele, cuspindo nele, empurrando para lá e para cá. E Jesus talvez cambaleando, para numa cena e vê Pedro, diz o texto assim, ó: então o Senhor voltou-se
fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Em algum momento o olhar de Cristo encontra os olhos de Pedro e fica paralisado. Mas, irmãos, não foi um olhar de condenação, mas um olhar que significa: eu não vou abandonar você, Pedro. Eu sabia que você ia me negar. Você vai voltar para mim. Você consegue imaginar essa cena? Eu tento imaginar, gente. Quem já viu alguns filmes, o filme retrata um pouco isso. A gente não sabe se foi daquela maneira mesmo. Pedro sai chorando amargamente, não por causa do galo, mas por causa da palavra. E em poucas horas Jesus foi crucificado. Depois colocaram o seu corpo num túmulo, numa rocha. E Pedro então desistiu de ser pescador de homens, e ele voltou a pescar. Chama os outros, entraram no barco e foram pescar, e pescaram a noite inteira, e mais uma vez não pegaram nada. Jesus, já ressurreto, vai à praia onde eles estavam, e Jesus vai ter o primeiro contato depois de uma semana. E Jesus se dirige a eles com as seguintes palavras. Projeta. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Eu tento imaginar, irmãos, olha como Jesus olha para os covardes, porque todos negaram Jesus, não foi só Pedro. Filhos, tem peixe aí? Aí eles disseram: não. Aí Jesus falou assim: joga a rede à direita. De repente uma luz acendeu, e eles disseram: é o Senhor, é Ele está vivo. O Pedro estava pescando pelado, irmãos. Quando falaram que é Jesus, ele pulou dentro d'água com vergonha. E aí, Jesus está esperando eles na praia, já com pão e com peixe. Projeta. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus estava com tudo pronto, porque é Ele que coloca o pão na nossa mesa. É Ele que deu o maná no deserto, é Ele que multiplicou os pães, que multiplicou os peixes. E eles foram comer com Cristo. Projeta, meu irmão, por favor. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que eram o Senhor. Eles tinham certeza, Ele ressuscitou. E agora vem o momento em que Jesus vai restaurar Pedro. Aquele momento que Jesus falou: você, quando se voltar para mim. E aí, projeta, meu irmão, por favor. Diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: e aí, vacilão? Arrogante? Foi assim? Não. Que tipo de restauração é essa, gente? Pedro, você me ama mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor. Sim, o Senhor sabe que eu amo. Aí Jesus lhes disse: apacenta os meus cordeiros. 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Na terceira vez ele fica constrangido e fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Gente, uma semana depois da negação, Jesus entrega as suas ovelhas. Uma semana. Em nenhum momento Jesus diz para Pedro assim: seu vacilão, eu não falei com você. Não é assim que nós falamos para alguém: ó, não faz isso que vai dar errado. E quando dá errado, o que nós falamos? Eu falei para você. Bem feito, quebrou a cara. Não é assim que nós falamos? E não vou te ajudar, não, vou deixar você ficar nessa furada aí durante um período para você aprender. Não foi isso, irmãos. Logo em seguida, se você continua lendo o texto, Jesus é muito claro para Pedro, já preparando Pedro para a morte dele. Pedro, quando você era novo, você andava por onde você queria, mas vai chegar um momento na sua vida que eles vão carregar para você para um lugar que você não quer. E diz a história da igreja que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo.
É por isso que eu amo a honestidade das Escrituras. Essa é a vida fora do Éden, é assim mesmo. A Bíblia quer mostrar para a gente que é desse jeito. A vida fora do Éden é assim. E o Paul Tripp diz assim: Projeta, eu não preciso de um tipo de fé que exija a negação das partes das realidades em nome da paz interior. Não quero me encontrar na posição de ter que fechar os meus olhos a certas coisas e ter que fazer de contas que não existem. Se podemos ter certeza de uma coisa, é da honestidade da Bíblia. Mas louvado seja Deus, irmãos, por sua graça maravilhosa, que cuidou de Pedro até o fim. Restaurou Pedro, fez de Pedro um instrumento nas mãos do Redentor. Quando o Pentecostes acontece, Pedro se levanta, prega um sermão, e centenas de pessoas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Eu quero terminar fazendo algumas aplicações para nós. Pedro nos ensina que conhecer a Jesus é antes saber que Ele nos conhece. Jesus sabe quem nós somos, pecadores, falhos. Você que nos visita nessa noite, eu preciso dizer para você, você está na presença de Jesus. Ele conhece toda a sua vida, conhece todos os seus dias, conhece exatamente o que está passando na sua mente agora, como conhece a minha vida também. Isso deve gerar em nós temor e esperança, porque nós não somos uma surpresa para Ele. E eu preciso dizer para você também que eu sou um pecador e você também. E Jesus veio justamente para isso, para salvar pecadores. Os sãos não precisam de médico. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eu quero dizer para você algo mais: a nossa salvação foi planejada. Pedro disse na sua carta que ela foi conhecida desde a fundação do mundo. Antes do pecado fazer morada no meu coração e no seu, a redenção, a belíssima história da redenção já estava sendo planejada. O Pai nos amou com amor eterno, desde a fundação do mundo. Jesus disse: elas são as minhas ovelhas e eu dou a minha vida por elas. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você escutou a voz de Cristo nessa noite? O Espírito Santo já te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Preste atenção no que a Bíblia diz agora. Se com a tua boca você confessar Jesus como seu Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você crê de todo o seu coração? Segunda aplicação, eu quero trazer uma palavra de consolo também. É possível que em algum momento na sua caminhada ninguém vai aparecer para orar por você. Eu já fiquei internado na UTI, impossibilitado de receber visitas. A primeira vez que eu recebi uma visita, eu só sabia chorar, de tanto tempo sem me relacionar com as pessoas quem eu amo, com quem eu converso. Na hora da peneira, pode ser que ninguém apareça para orar por você. Todos nós passamos por provações profundas. A Bíblia fala do dia mau. Os dias são maus, mas existe o dia mau. Mas saiba de uma coisa, à luz desse texto: Jesus Cristo, nosso advogado, está diante de Deus, intercedendo por nós. Você tem um advogado diante do Pai. Se Cristo é o seu Redentor, o seu Salvador. E mais, o Espírito Santo, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Ele ora, Ele intercede segundo a vontade do Pai. Esse é o Deus que cuida do seu povo. Saiba disso. Terceira aplicação: o perigo da soberba. A soberba é uma roupa que nós colocamos lá no Éden, e é a última que nós tiramos. É a última. Ela tem camadas. Que luta, meus irmãos. Mas você tem consciência disso? Porque todos nós somos soberbos. A questão é, eu tenho consciência disso. E aí diz assim: poucas pessoas na verdade reconhecem o pecado do orgulho em si mesmas. Nós o reconhecemos prontamente nos outros, mas ele frequentemente se esgueira imperceptivelmente para dentro do nosso coração.
Eu não quero te colocar medo, mas quero te conscientizar. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. E Pedro, mais tarde, bem mais maduro, consciente da sua soberba, ele diz assim: revistam-se de toda a humildade. Ele, que era muito soberbo, diz assim: meus irmãos, revistam-se de toda a humildade. Você conhece alguém que um dia pegou uma toalha e se cingiu, se revestiu, para lavar os pés dos discípulos? Olha o Pedro mais maduro, nos pastoreando nessa noite. Projeta. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. O Pedro é ansioso, gente. E ele está nos ensinando a lidar com a ansiedade. Lancem sobre Ele. Você não consegue lançar a ansiedade sobre Deus se você não se humilhar primeiro. Se você achar que você dá conta, você não consegue. É por isso que você tem que orar antes. Aquele versículo maravilhoso, 2 Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Não temos como deixar a ansiedade para trás, mas temos como transferir, colocar sobre Cristo toda a nossa ansiedade. Mais uma aplicação, irmãos. Eu não tenho dificuldade com a minha vida passada, aquilo que eu abandonei, a consciência da cegueira passada, mas eu tenho luta com pecados que eu cometo hoje, depois de convertido. Que vergonha! E é por isso que eu preciso do mesmo Evangelho que me colocou no início da caminhada cristã. Eu preciso daquela mesma palavra que eu li para vocês aqui hoje: filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis, mas se você pecar, temos advogado junto ao Pai. Eu preciso do mesmo Evangelho, porque o mesmo Evangelho que salva, santifica. Você é santificado pelo mesmo Evangelho. Eu preciso pintar o quadro de Cristo todos os dias na minha mente, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por último, irmãos, aquela pergunta, se Deus sabia da queda de Adão, todo mundo faz essa pergunta. Deus sabia que Adão ia cair? Ela é respondida com Pedro. Você vai me negar, Pedro, e o galo vai cantar, mas você será restaurado. Jesus Cristo nunca foi o plano B, irmãos. Nunca foi. O Cordeiro de Deus morreu desde a fundação do mundo, e eu espero que essa mensagem venha produzir descanso no meu coração e no seu. A minha vida não é uma surpresa para Deus. Esse mundo não é um caminhão sem freios. Deus está guiando a história. Descanse no Senhor. Se o nosso pecado não é surpresa para Ele, tudo que está acontecendo no mundo não surpreende esse Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé para falar com Deus. Nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Dino, traz o microfone para o meu irmão Márcio aqui orar por nós, por favor. Nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, uma vez mais estarmos aqui, Senhor, na tua casa e sermos confrontados pelas verdades da tua palavra, do teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem nos deixado, ó Deus, crescermos em nossa própria verdade, nossa própria autoconsciência, mas o Senhor tem nos colocado diante da cruz a cada domingo, Deus, a cada dia, a cada momento. O Senhor tem nos confrontado com a verdade, com a realidade, com aquilo que realmente importa, que é o teu sacrifício em prol das nossas vidas.
Sim, Deus. Santo é o teu nome, Deus, grande é o Senhor, maravilhoso és tu, Pai. Nós só temos que nos rasgar, Deus, em agradecimento e em submissão, Senhor, a tua vontade, a tua palavra. E, Senhor, que nessa noite, ó Deus, esse momento de ceia possa realmente nos impactar, se ainda não fomos impactados, ó Deus, Por favor, Deus. o suficiente, ó Pai, que o Senhor possa nos impactar de uma forma que seja capaz de mudar, ó Deus, as nossas atitudes, Sim, Deus. que seja capaz, ó Deus, de converter aquele resto de homem mau que existe em nós. Oh, Deus. Santo é o teu nome, Deus. Sim, Deus. Grande és tu, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela visitação do teu Espírito Santo sobre nós. Sim, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixa só em nenhum instante. Muito obrigado, Senhor. Mas especialmente muito obrigado, Deus, porque em momentos oportunos, em momentos que o Senhor escolhe dentro da sua infinita sabedoria, o Senhor nos visita de forma especial. Sim, Deus. Sim, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. No nome santo de Jesus, Deus, e única e exclusivamente apoiados no Sim. sacrifício do teu Filho Jesus, Sim, nós Deus. oramos nessa noite. Amém. Amém. Glória a Deus. Crianças, eu quero a atenção de vocês agora. Nós vamos participar da ceia, um momento muito especial. Assentai-vos. Só as crianças que vão ficar de pé agora. Nós vamos participar da ceia do Senhor, lembrando do que Cristo fez por nós. Um dia, Jesus entregou a sua vida. O pão simboliza o seu corpo, o cálice simboliza o seu sangue. Tudo isso para perdoar os nossos pecados, para que nós possamos chamar Deus de Pai. Sabe por que nós chamamos Deus de Pai? Porque Jesus nos adotou, Jesus morreu na cruz para nos salvar, porque Jesus é o nosso Salvador. E essa mesa simboliza a grande salvação, o que Cristo fez por nós. Vai chegar um momento na vida de vocês que vocês vão dizer para a igreja: eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, e vocês vão poder participar dessa ceia, tá bom? Vai chegar o momento certo, oramos por isso. Amém? Podem se assentar agora. Projeta o texto que eu gostaria de ler sobre a ceia do Senhor. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer com a Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse: pegue e repartam entre vocês. Pois digo a vocês que desta hora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, partiu-lhes dizendo, e Deus dizendo: isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Até aí. Jesus instituiu a ceia do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos nos examinar, fazer um autoexame. Eu não tenho que examinar vocês. É você que precisa se colocar diante de Deus e se perguntar: eu tenho comunhão com Deus através de Jesus Cristo? E eu tenho comunhão com os meus irmãos através de Jesus Cristo? O que nos une é maior do que aquilo que nos separa. A maneira digna de participar desta mesa é reconhecendo que você não é digno, mas que você crê em Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Senhor, o Salvador, o nosso substituto. Gostaria de convidar os presbíteros, por favor, os presbíteros para me ajudar a servir a ceia do Senhor. Por favor. Presbítero Paulinho, Tiago. Você está aí na bateria, né? Cadê o Paulinho, por favor? Nós vamos orar, consagrando os elementos. O pão não deixa de ser pão, irmãos. O cálice não deixa de ser cálice. Nós consagramos esses elementos para um momento específico, onde nós lembramos do sacrifício de Cristo, mas nós também nos alimentamos espiritualmente. Ó Deus bendito, estamos aqui com os elementos depois de 2000 anos de história.
É o Senhor que sustenta a nossa fé. O teu povo se reúne e continua confiando, acreditando no sacrifício de Cristo. E queremos consagrar esses elementos para esse uso específico, onde nós reafirmamos a nossa comunhão contigo através de Jesus e a comunhão com os nossos irmãos. Fortalece o teu povo, Deus, que possamos sair daqui fortalecidos, alegres, cheios da presença do Senhor, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Por favor. Se você vai participar, se coloque de pé. Essa mesa não é só da presbiteriana. Se você é membro de uma igreja, confessa Cristo como seu Salvador e Senhor, crê na Bíblia como única regra de fé e prática, você é convidado a participar. Alguém ficou sem receber? Lá embaixo, serviram todo mundo? Participe com alegria, meu irmão. Participe com alegria. Participe com alegria. Participe com alegria. Do mesmo modo, Jesus tomou o cálice da nova aliança, que representa o sangue de Jesus, o sangue que nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Houve um período na história, que aí se chama Antigo Testamento, onde o sangue era oferecido, os animais morriam, cordeiro, vários cordeiros. Mas houve um momento que Jesus se encarnou, e no início do seu ministério, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em pouco tempo, no terceiro ano do seu ministério, Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra, o sistema sacrificial vai acabar. No ano 70, o templo caiu, e hoje nós não temos mais que trazer um animal para oferecer um sacrifício. Aquele sangue que foi derramado é suficiente para perdoar o nosso pecado, uma única vez, um único sacrifício, pelos séculos dos séculos. Você que participou, novamente, se coloque de pé, e você vai receber o cálice. Participe com alegria. Esse momento ele é solene, mas não é fúnebre.
Nós não estamos aqui diante de um caixão. Cristo ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Participe dessa mesa com alegria, por favor. Um grande casamento nos aguarda, irmãos. As bodas do Cordeiro, uma festa, uma grande festa, um grande banquete. A ceia faz parte da vida continuada, onde nós celebraremos pelos séculos dos séculos, mas num outro estado, com uma mente totalmente pura, um coração totalmente transformado, amando a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e o próximo como a nós mesmos. Essa é a esperança, onde nós não vamos precisar de fé e nem de esperança, mas nós vamos amar aquilo que o apóstolo Paulo disse. Esse é o momento da gente trazer a nossa memória, pensar nas coisas do alto, deixar a nossa ansiedade aos pés de Cristo. Simboliza que o que a gente não conseguiria fazer, Ele fez por nós, morreu por nós, perdoou todos os nossos pecados. Participe com alegria, meu irmão. Participe com alegria. Participe com alegria. Participe com alegria, meu irmão. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vou te
te dar um minutinho de oração silenciosa para você colocar a sua vida diante do Senhor. Derrame seu coração diante desse Deus grande, esse Deus que nos resgata, esse Deus que nos trata com amor e graça, que está sempre pronto para nos restaurar, para nos dar uma nova chance, um novo começo. A ceia nos ensina sobre isso. Vamos de novo, Pedro. Vamos de novo, igreja. Ó Deus bendito, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus de graça, de restauração, de novos começos, um Deus que perdoa, um Deus que purifica, um Deus que nos serviu entregando o Seu único Filho, o bendito Filho, que veio para se fazer maldição em nosso lugar. Louvado seja o Teu nome por Teu Espírito que habita em nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nos convence diariamente que precisamos de um Redentor. Louvado seja o Teu nome. O Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, sabe das nossas falhas, sabe que às vezes nós confiamos na força do nosso braço. Tu és um Deus de resgate, Tu és um Deus que ama usar pessoas quebradas. Ó Deus, continue quebrantando e quebrando o nosso coração, Deus. Não nos entregue a nós mesmos, as vaidades do nosso próprio pensamento, a arrogância do nosso coração, a confiança na força do braço, mas nos ensine de maneira graciosa, Deus, a depender do Senhor e a viver assim. Use as circunstâncias que o Senhor quiser usar, Deus. Use o que o Senhor quiser usar. Mas continue resgatando o nosso coração. Continue nos vencendo, dobrando a gente, Deus, de maneira graciosa. No nome de Cristo Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E agora, povo de Deus, que a graça maravilhosa do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, nosso Salvador, que o amor do Pai, o amor que não abandona, que as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, Igreja Presbiteriana Cidade Nova, mas com todo o povo que professa a fé em Cristo, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Uma semana abençoada, gente.